Bora lá, sem mais delongas, aqui a primeira questão da Polícia Federal que caiu aqui no concurso de 2021. Então vamos lá. Julgue o item a seguir a respeito dos conceitos de API. Então, API é um padrão XML. Então, ele está dizendo aqui que API é um padrão XML usado para desenvolver interfaces de aplicativos em dispositivos computacionais em servidores HTTP e HTTPS. Vamos lá. O Sebrasp aqui fez uma salada de frutas aqui com os conceitos de API, tá? Então, de fato, várias dessas palavras aqui, elas se encontram, sim, no conceito de API, mas não necessariamente esse daqui é o conceito de API, tá? O gabarito dessa questão é o gabarito errado, porque, na verdade, API não é um padrão XML usado para desenvolver interfaces em dispositivos computacionais. Na verdade, uma API nada mais é do que um serviço intermediário que vai fazer a conexão entre sistemas heterogêneos. Então, imagine que eu tenho aqui um sistema web, tá? Esse sistema aqui funciona na web, e esse sistema, ele não tem um banco de dados completamente acoplado aqui, mas ele precisa fazer acesso a dados, e esses dados estão armazenados em um outro servidor aqui, que possui acesso ao banco de dados. Então, a API nada mais é do que a interface que faz a conexão entre esse sistema e esse banco de dados. Atualmente, a gente tem usado muitas APIs web, e aqui a gente consegue subentender que ele quer falar de uma API web, porque a gente tem vários outros tipos de API, tá? Que conectam sistemas, que conectam outros serviços e até hardware mesmo. Mas nesse caso aqui, como ele fala do protocolo HTTP e HTTPS, a gente aqui consegue pressupor que ele está falando de uma API web. Então, o que é que acontece aqui nessa API web? Por que que o Sebrasp fez a salada de frutas? A gente tem um padrão de API chamado SOAP, né? Que usa como marcador XML. Então, esse tipo de API aqui, web, ele usa o padrão XML para trafegar dados pela internet. Então, toda vez que um sistema faz uma chamada para uma API SOAP, ele recebe uma resposta desse servidor no formato XML. Outras APIs já também muito utilizadas, a API REST, por exemplo, elas usam o padrão JSON. Então, a API REST usa como padrão a transferência de dados através de arquivos ou objetos JSON. JSON é um padrão de objeto JavaScript que é muito leve e trafega na internet com muita facilidade, então é muito comum o uso desse tipo de padrão.